Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Este é um vídeo muito requisitado por vocês. É sobre o caso David, ou DVD, ou sei lá como é que a chama, não sei dizer o nome dele. E sobre o desenrolar de todo este caso, que tem sido bastante macabro e bizarro. Ele aparentemente foi preso, portanto vamos ver tudo o que aconteceu a partir de agora e com toda a informação que nós temos. Portanto, vamos começar. A 8 de setembro de 2025, o corpo de uma adolescente de 14 anos foi encontrado na bagageira de um Tesla em Los Angeles. O corpo foi identificado como sendo uma menina chamada Celeste Rivas, que já estava desaparecida desde abril de 2024. O Tesla estava em nome do cantor e rapper chamado David, ou DVD, ou sei lá, mano, TVDE... Olha aí. O que gerou muita comoção à volta do caso. As pessoas começaram a investigar e, como nós mostramos no vídeo anterior, encontraram-se muitas ligações e coincidências entre o David e a Celeste, como fotos, tatuagens iguais, peças de roupa, mensagens, etc. Se vocês não viram esse vídeo e não estão muito a par do caso, vão ver e depois voltem a este, ok? No entanto, as notícias que foram saindo foi que David estava a cooperar com a polícia e que ele lhes ia dar tudo para provar que estava inocente, e até então não havia nenhum comunicado oficial que ligasse David ao crime. Até há uns dias atrás. A 16 de abril de 2026, David foi formalmente acusado pelo Condado de Los Angeles, eu não sei o que é que estou a apontar para cima, Los Angeles não sei para onde é que é, por homicídio em primeiro grau, atos sexuais com uma menor de 14 anos e mutilação de cadáver. Tudo relacionado à morte de Celeste Rivas. Como se não bastasse, a investigação concluiu circunstâncias especiais como lying in wait, que basicamente significa a vítima, como se fosse uma emboscada, ou seja, que ele estivesse à espera do momento certo para fazer o crime. Crime por fins financeiros, ou seja, os procuradores afirmam que David assassinou a Rivas, a Celeste, para proteger a sua carreira musical, ou seja, provavelmente aconteceu muito mais do que nós sabemos, e também assassinato de uma testemunha de uma investigação, a Rivas, que é testemunha do seu próprio alegado abuso sexual por parte do David. Todas estas acusações no estado de Los Angeles podem dar prisão perpétua ou pena de morte. E tendo em conta que não se trata apenas, não é, de um homicídio, um assassinato a uma menor, mas também tem muitos outros crimes graves associados, os procuradores já disseram que vão fazer de tudo para procurar a pena de morte. Vamos então explorar tudo à volta deste crime. No dia 16 de abril, David foi detido pela polícia através de uma rusga à sua mansão, uma mansão alugada em Beverly Hills, que ele estava a alugar. Ele estava desaparecido do público, por razões óbvias, não é? Ele não podia andar em público tendo em conta que estava, né, a ser acusado de muita coisa, portanto era um risco para a sua segurança. Oh não, coitado. E era aqui que ele estava escondido, nesta casa. Bem, grande casa, honestamente, se me perguntarem, não me importava ficar escondido aí também. E ele estava, acho que era aqui que ele estava escondido, eu não percebi muito bem, mas acho que isto era um sítio meio que uma safe house, onde ele estava a ficar para ficar longe das câmaras e de tudo. Inclusive os vizinhos diziam que ele estava sempre a dar festas e que já estava a começar a incomodar. Because he said that there have often been parties at this home. I asked if he's heard parties here recently. He said it's an ongoing problem. O que é um bocado estranho, não é? Porque festas recorrentes, tendo em conta que ele está a ser acusado, né? Tipo, está aqui numa fase meio difícil, seria de esperar que ele estivesse um bocadinho, né? Tipo, calmo e não sei o quê. Não, que drogas, festa, vai tudo. E após a sua detenção, ele foi colocado em prisão sem direito a fiança. De seguida, no dia 20 de abril, durante uma audiência de tribunal, foi formalmente acusado por homicídio, atos lascivos contra uma menor, e esta palavra custa-me dizer, mas mutilação de um cadáver. Todas estas palavras custam dizer, mas o facto de mutilação de um cadáver, tendo em conta que é uma menina, 14 anos, isto é horrível, é mesmo estranho de imaginar e não quero. E foi-nos dada uma nova perspectiva sobre este caso que nós não tínhamos noção. Portanto, a partir daqui os tópicos são sensíveis, sendo que estamos a falar, mais uma vez, de uma menina de 14 anos, ok? Vamos. Os procuradores afirmam que o David assassinou a Celeste a 23 de abril de 2025, 7 meses antes do corpo ser encontrado, e mutilou o seu corpo 2 semanas depois, a 5 de maio. Conseguiram reter 40 terabytes. Eu quero que vocês percebam isto. 40 terabytes é mesmo muita coisa. O meu computador tem 2 terabytes. Isto são tipo 20 vezes o meu computador, de dados para investigação, que não sei quanto é que foi com o Epstein, mas também foi mais ou menos isso. E afirmam ter múltiplas provas físicas, forenses e digitais contra David. Ainda não sabemos muito sobre estas evidências, mas as únicas confirmadas mesmo são uma escuta telefónica, à qual não temos acesso, não foi feita disponível, e outra foi que foi encontrado no telemóvel David muita P infantil.
Portanto, ele tecnicamente está fodido. E ainda bem, portanto, ele não é por um, vai ser por outro. Portanto, está fodido já. Foi revelado também num relatório de autópsia, onde se conclui que Celeste sofreu, lá está, de ferimentos de facas, e ela também foi encontrada sem 2 dedos. Um deles, como falámos no vídeo anterior, não sei se se lembram, tinha a mesma tatuagem de David. Posto isto, os procuradores afirmaram que David assassinou a menina com um objeto afiado. E se virmos algumas imagens, não é uma grande surpresa, porque ele claramente gostava de facas, não é? Estava sempre a mostrar coisinhas desse género. Aliás, num vídeo chamado Rehab, um vídeo animado, David é retratado juntamente com uma rapariga. Existe bastante violência até que ele eventualmente lhe corta o braço e lhe espeta uma faca no abdômen. Querem saber o que é que diz no relatório forense? Diz que o corpo de Celeste foi desmembrado e penetrado no abdômen. Agora, isto é macabro se efetivamente ele está a recriar o crime na arte que faz, é doentio à frente de toda a gente, e inclusive um dos animadores desse mesmo vídeo comentou a dizer que lamentava o que aconteceu, que a equipa só queria fazer um vídeo bonito e fixe, e que agora ao ver tudo o que tem acontecido e tem vindo ao de cima, parece que fizeram parte de uma confissão sem saberem. E efetivamente, se eu tivesse sido uma pessoa que trabalhou nesse vídeo e agora com as coisas a virem ao de cima, eu também acho que ficava completamente enojado e sem... E isto ia-me afetar 100% psicologicamente, que é tipo, ok, eu parece que eu não fiz parte disto, mas o que eu desenhei aconteceu na vida real ou seja, é doentio, man. Mas antes do dito assassinato, diz que David abusou sexualmente Rivers no dia 7 de setembro de 2023, ou seja, no dia de aniversário de 13 anos da menina. 13 anos, eu quero que vocês percebam que 13 anos não é nada, não há tempo sequer de saberes bem o que é a vida, nem sabes bem o que é que tu... Não sabes nada. Aliás, 13, 14, 15, eu só soube o que eu queria fazer aos 20 também, nem aos 20 mesmo assim. E infelizmente os abusos ocorreram ao longo de pelo menos um ano. Isto é completamente doentio. Isto são as acusações, portanto... Se eles têm provas para fazer estas acusações, é doentio, ok? Sabemos que Celeste foi declarada desaparecida pelo menos 3 vezes em 2024 e durante todo este período os procuradores afirmam que ela vivia numa mansão, numa casa neste caso, alugada com David. Tudo isto enquanto o David postava as fotos, os vídeos online, no Discord, não sei o que, tudo com ela. E revendo agora o nosso vídeo anterior, torna-se ainda mais estranho e doentio sabendo do que alegadamente, não é, se passava por trás. Ou seja, agora que está a ser comprovada, a miúda estava a ser efetivamente abusada e pronto. E o mais estranho disto tudo é que tudo bate certo. Todas as fotos, as coincidências, as prints... Enfim, no dia da sua morte é afirmado que Celeste foi convidada para ir à casa do David, para visitar a sua casa, dia 23 de abril. Supostamente o que se diz é que David assassinou a Celeste após ela ameaçar que ia revelar tudo sobre ele, ameaçar expor o seu abuso sexual e ameaçar que ia destruir a sua carreira musical. Face a tudo isto, o que é que David afirmou? Será que ele demonstrou algum tipo de remorso e procurou algum tipo de isto aconteceu, eu não estou arrependido, não sei o quê, para tentar pelo menos evitar a pena de morte? Não. Declarou-se inocente. Os seus advogados, atenção, afirmam que as evidências deixaram claro que o seu cliente é inocente e ele não teve nada a ver com o crime. Aliás, isto foi o que eles disseram. Sejamos claros, as provas reais neste caso vão mostrar que David Burke não assassinou Celeste Rivers Hernandez e não foi a causa da sua morte. No entanto, existem imensos detalhes e acontecimentos estranhos e bizarros e macabros no meio disto tudo. Portanto, preparem-se porque a lista é gigante, ok? No dia da audiência, 20 de abril de 2026, houve uma ameaça de bomba no edifício onde estava David e estava a decorrer o julgamento. Right now, we're just investigating a possible bomb. Does it have anything to do with anything going on today, like the Rivas case? Mas não se sabe se teve algo a ver com ele. Mas é assim, honestamente, de forma como a gajo faz as cenas, eu não me admiraria, né? No dia 14 de abril, uma semana antes do alegado assassinato, Jack Hallenbeck, que é um dos produtores do álbum David, fez um post onde nós conseguimos ouvir neste vídeo o seguinte. Where is he from? We need to be investing in this. Which one? Is it Whitaker? If it's fucking farm boy, I'll beat the shit I'll out of freak him. out. Are you still dating that I love minor? him. Ainda estás a sair com aquela menor? Não sei se vocês conseguiram ouvir bem. I'll freak out. Are you still dating that I love minor? him. Nós não sabemos se estão a falar sobre David, mas tendo em conta tudo, eu quase que é tipo, garantidamente estão a falar sobre ele, mas não posso dizer, não é? Porque, sei lá, vai na volta, depois ainda vou preso eu, ou por difamação, ou caralho, portanto, não vamos saber, não é? No dia 24 de abril de 2025, um dia após a Celeste ter desaparecido, lançou um álbum, fez uma live e uma listening party desse novo álbum, como se nada fosse.
E numa das fotos da festa é possível ver que ele está a usar um anel da Hello Kitty. Vocês sabem, Hello Kitty era uma coisa entre ele e a Celeste, eles adoravam Hello Kitty, o que é ainda mais doentio e bizarro, tendo em conta que se isto aconteceu um dia depois, ele estar a usar isso, enfim. Ainda noutra live stream, o David fez comentários a brincar sobre a situação do Logan Paul no Japão, um vídeo que foi muito viral na altura dele ter gravado um vídeo naquela floresta, assim como admitiu de forma humorística ter problemas mentais e que a melhor forma de morrer, na sua opinião, seria a cadeira elétrica. Eu não estou a brincar. So where we going? Into the forest. I remember the last time a YouTuber went to the forest too. Hey, Logan Paul, hey, my boy. Their surgery will probably give me mental problems. I already got them. Give me more. I already electric chair. I'm trying to get electric chair. I think that's the best way to go out. Electric chair. A sua conta foi banida na Twitch, entretanto. Vá lá, mano. Obrigado, Twitch. Olha, fizeram uma coisa boa. Depois, a 5 de maio, no dia do alegado desmembramento, e dizer esta palavra é completamente arrepiante, ele posta um story, sendo que ambos tinham um gosto peculiar pela Hello Kitty. Este story demonstra... Não vos sei explicar, ou seja, eu estou-me a tentar pôr no género, ele acabou de fazer aquilo e parece que está tipo a gozar com a situação, parece que, ou como se nada fosse, ou tipo como se fosse uma forma de se referir a ela, mas sem se referir a ela. É muito estranho. Ele fez também, e isto aqui também é completamente estúpido e doentio e pronto, tudo o que eu estou a dizer aqui é doentio, enfim. O facto da Celeste ter morrido em abril e ele passado uns meses em agosto ter feito um funeral a fingir como um concerto, eu não estou a brincar, ele fez mesmo isto, ele fez um funeral a fingir como se fosse um concerto, um espetáculo. Eu acho que isto só realça a sua falta de empatia e de remorso, honestamente, caso ele seja considerado culpado, ou seja, isto é tudo alegadamente. Parece que é tipo, alegadamente ele tem orgulho no que fez, tem um certo ego na cena, tipo, a brincar com a situação, porque se calhar pensa, nunca vou ser apanhado, não sei. Lançou merch também, como pins a dizer Rest in Peace, camisolas cheias de sangue, um dia antes do assassinato da vítima. Ainda mais 3 dias após o assassinato, ele chorou a cantar uma música chamada Afterlife, que traduzido significa tipo vida após morte, muitas vezes também referida como além. E não sei, o choro parece meio forçado e sem falar de que a música, né, sempre a falar da morte e morte e morte e morte e morte. No Reddit surgiram também pessoas a dizer que foram vítimas de David e se isto for verdade, isto pode ser muito mais deep do que nós pensamos, portanto, se calhar a Celeste não foi a única vítima e isto abre uma teia de possibilidades gigante. Entretanto também, face a tudo isto, o irmão de David fez um post a dizer que todos os PDFs e devem morrer, ponto final, isto foi o que ele disse. E há pessoas que dizem que ele supostamente, o irmão de David, já sabia o que se estava a passar, porque existem fotos no backstage, mas vale a pena relembrar que o irmão de David tem apenas 16 anos, então se calhar poderia não estar assim atento a nada, né? Quando nós temos 16 anos e somos mais novos, tal como se calhar a Celeste, não dava assim, não sei, tanta seriedade às situações, porque temos uma forma diferente de ver o mundo. Tanto que o irmão do David tinha quase a idade da Celeste naquela altura. Por alguma razão, o Fortnite está sempre metido nisto, já é a segunda vez, já no Epstein agora está nisto, eu não estou a perceber. No dia em que foi detido, o David estava a jogar Fortnite. Que parvo isso, mano, mas pronto, isto é uma notícia, isto saiu, isto é verdade. Porra, cobrar para o Fortnite, cara. E ainda por cima, acho que isto é pior, não é bem pior, mas pronto, porque não se sabia na altura, mas o David também fez o win oficial 2025 do Fortnite, Locked and Loaded. Assim como também tem itens, ou seja, ele tem um pack do David à venda na loja do Fortnite. Eu não sei se ainda está à venda, mas está lá e esteve lá. Portanto, o facto é que o Fortnite ainda não removeu essa música e ainda não removeu os itens. Será que estão à espera de um veredicto? É provável, é possível, ou seja, não vão estar a remover sem haver um veredicto, ou seja, isto neste momento são só acusações, apesar de ele ter sido preso e haver um julgamento, ele ainda não foi considerado efetivamente culpado, apenas acha-se que tem muitas provas e por isso é que se vai a tribunal. Portanto, se calhar o Fortnite está à espera disso. E por fim, para mim o pior de tudo e o mais filha da puta e putice e tudo mal que vocês possam imaginar, ele abriu um concerto com a voz da Celeste, com um excerto de voz que ela gravou, não sei, 4 dias após ela ter sido vista pela última vez, dia 27 de abril de 2025. So I got a question. Why don't you hold my hands anymore? Here we go again, bro.
Enfim, isto parece-me tudo tão premeditado e macabro, meio que tipo ritualístico, eu não sei explicar. Coisas deste género dão-me a entender que de alguma forma ele até queria ser apanhado, eu não sei. Ou então achava que nunca seria e começou-se a desleixar, começou a agir de forma imprudente e irresponsável. Daí as festas que dava em casa e todo o desleixo, não é? Parece que é tipo completamente sem remorsos, não sei explicar. E por enquanto é isto, é toda a informação que nós temos, conseguimos reunir. Neste momento o David está detido sem direito a fiança, portanto ele não consegue sair de onde está ali preso e ainda bem. Porque lá está, nós ainda não sabemos muito sobre a investigação, mas tendo em conta todas as acusações oficiais, todas as coincidências e rastros deixados pela internet, é bastante improvável que ele não tenha tido nada a ver com o assassinato. Imagina, mesmo que não tenha sido ele, ou se calhar até teve um cúmplice, não sabemos, não é? É tudo, tem muita coincidência. É quase que impossível, não deve ter sido, né? Mas é esperar para ver. Neste momento ele enfrenta possivelmente mais uma vez a prisão perpétua ou a pena de morte, e pena não tenho nenhuma dele, se ele for culpado. Neste caso, se não for culpado, tenho pena, mas não quero dizer isso porque não quero ter pena, porque a minha opinião é que ele é culpado alegadamente. Não me processem, por favor. E pronto, até agora, como eu disse, foi que nós conseguimos reunir sobre o caso. Existe muita informação disponível, atenção, na internet. Portanto, se vocês quiserem fazer a vossa própria pesquisa, eu vou-vos deixar aqui com este site, porque basicamente apanha tudo. Desde o momento em que David conheceu a Celeste no Fortnite, quando ela tinha apenas 11 anos, weird, até aos dias de hoje. Aqui vão poder encontrar imensa coisa como pessoas associadas, fotos, chat logs do Discord, artigos e updates à medida que vão surgindo, ok? Portanto, se vocês quiserem fazer a vossa própria pesquisa e quiserem saber mais, recomendo-vos muito este site, assim como o Reddit e o Twitter e tudo mais. Os fóruns normalmente é sempre a melhor forma de investigar, mas lá está, sempre com algo de pé atrás, porque nem toda a informação que lá está é verídica. Portanto, verifiquem sempre, vão sempre atrás das provas, ok? Agora, na minha opinião, toda a receita passada, presente e futura gerada pelas músicas do David, bem como qualquer outro rendimento associado que ele tenha, deveria ser canalizada para apoiar as famílias, neste caso a família da vítima e mais outras de outras vítimas do mesmo crime, ou destinada a organizações dedicadas à sua proteção. Assim como a remoção das músicas que falam sobre estes crimes. Que, aliás, neste momento já existe uma petição para o fazer, já com a cobertura da TMZ. Eu sei que se diz que se deve separar a arte do artista, mas neste caso o próprio artista não o soube fazer. Porque parte da arte que ele fez não existiria se a vítima também não. Eu acho que nunca houve um artista tão conhecido a ser exposto desta maneira, com a possibilidade de sofrer pena de morte. Que eu me lembro, ainda não fui procurar também, mas acho que não aconteceu, ou se aconteceu foi há muito tempo. E isto faz-me pensar que nós vivemos mesmo numa altura estranha, que é o caso do Epstein, do David agora, do P. Diddy, de tanta coisa que está a vir ao de cima, não é? Que antigamente era tudo teorias e não sei o quê, e que hoje é cada vez mais real. Só prova que há muita coisa, não é? Que se passa atrás das cortinas que nós nunca vamos saber. Quer dizer, eventualmente vamos, porque é o que se diz. A verdade vem sempre ao de cima. Pode vir um bocado mais tarde, mas vem sempre. E bom, procurando por notícias sobre este caso em Portugal, adivinhem? Quase nada. Encontramos sim muito mais sobre alguém ter dito algo parvo na televisão do que sobre quem efetivamente cometeu os crimes e que justiça é que essas pessoas que cometeram os crimes vão enfrentar. O país parou para comentar sobre o que alguém disse, que apesar de ter sido muito mau, atenção, não é? Não deveria ter sido o foco. O verdadeiro foco deveria ser a investigação rigorosa, a punição dos culpados, o apoio efetivo à vítima e, sobretudo, medidas que previnam crimes como estes de voltar a acontecer. Esta inversão de prioridades é sistemática. Discute-se o ruído mediático em vez de se exigir justiça, responsabilização e as respostas concretas sobre o crime em questão. Portanto, se tu estás numa posição semelhante à Celeste ou à jovem vítima de Loures, parecendo que não, mas infelizmente isto é muito comum, não deixes de pedir ajuda. Não é uma situação fácil, mas é possível superar. Nunca estarão sozinhos desde que vocês procurem por alguém, ok? Há algumas linhas de apoio, há alguns sites também, portanto não hesitem, há sempre ajuda disponível, ok? Eu despeço-me por aqui, obrigado por terem visto este vídeo. Eu gostava de terminá-lo com a última foto conhecida da Celeste, como símbolo de respeito e empatia por todas as vítimas destes crimes horríveis.